Obrigada. Podeis assentar, queridas. Meu Deus, que forte. Que presença forte do Senhor neste lugar, amém? Você pode sentir? Você sabe por que você está sentindo essa presença santa, poderosa? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama e Ele está aqui. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher, pela vida de cada pessoa, por cada mulher que está neste lugar. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que nos auxiliam. Nós sabemos que o que é gostoso em ser mulher, minhas amadas, ensina isso para suas filhas, ensina isso para os seus filhos. O que é gostoso de ser mulher é ser feminina. O que é gostoso e prazeroso de ser mulher é saber que você é bela, é saber que você é uma preciosidade que Deus colocou para complementar a vida de um homem. É importante você saber, e você não só saber, mas você tomar posse daquilo que você é. Você é uma joia preciosa. Deus concedeu a você o prazer e o privilégio de gerar. Deus te deu o prazer e o privilégio de ter um casamento e ter um homem que seja sacerdote, cobertura sobre a sua vida. Ensine as suas filhas o prazer que é, a preciosidade que é de ser mulher. E a responsabilidade do pai ensinar para o filho, com a postura dele dentro de casa, cuidando bem da esposa, cuidando bem dos afazeres, ajudando nas tarefas, sendo responsável por trazer a provisão para dentro de casa, com certeza, o seu filho vai sempre dizer que eu tenho um herói na minha vida. Eu tenho um pai que sustenta a minha casa, e eu tenho uma mãe que é auxiliadora, e que tem me ensinado, e que tem me disciplinado. Eu tenho pai e mãe. Amém? Então, queridas, ensina sempre isso para suas filhas. Não é ruim ser mulher, é muito prazeroso. Ah, mas mulher sente dor de parto. Mas é prazeroso. É o privilégio de gerar uma vida. É prazeroso. Ah, mas a mulher tem 1001 coisa para fazer. O homem é tão mais fácil, é tão mais simples ser homem. Você que pensa. Você que pensa que é simples. Você que pensa que é fácil. Deus nos criou cada um com uma tarefa. Deus nos criou cada um com uma missão. Deus nos fez aparentemente iguais, mas totalmente diferentes. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem algo que atrai e tem algo que aborrece. Nós não somos perfeitos. Eu lembro que quando a Vitória era pequena, ela falava assim: mãe, puxa vida, não sei quem me chamou de chata. Eu falei: ai mãe, eu não sou chata. Eu falei: Ela falou: como assim, mãe? Eu falei: então, tem momentos que você é muito, muito legal, tem momentos que você é mais ou menos, e tem momentos que você é chata. E não é só você, eu sou assim. A sua irmã é assim. O seu irmão é assim. Porque elas têm o conceito do Rafael assim, como o irmão que nunca se ira, como o irmão que é bonzinho, como o irmão que é perfeito. Falei: não, o seu irmão se ira, provoca ele para ver. E às vezes elas testavam ele, sabia? Só que o Rafael era longânimo, até ele se irar, precisava muita provocação. Aí na hora que ele reagia, elas: nossa, mas você está muito nervoso, precisa disso. Então, vocês provocaram um gigante, né? Até então ele estava adormecido, provocou, agora aguente. Então, mulheres, muitas vezes, nós provocamos o gigante que está dentro do nosso marido, e depois nós reclamamos. Nós chiamos, nós reclamamos, achamos ruim. Né? O homem está o tempo inteiro lá tranquilo, e você falando, né? Até o momento em que você vai provocando tanto que ele explode. Aí depois você reclama. Aí o seu filho vê, a sua filha vê, aí vai falar: meu Deus, não quero casar nunca. Não quero casar nunca, porque esse casamento, isso aqui é muito chato. Gente, nós precisamos aprender com o nosso amigo Espírito Santo. E nesta manhã, nós vamos
procurar algo que está perdido dentro de nós. Eu gostaria que, durante a palavra, você não se importasse com ninguém que está no seu lado. Nesse momento, você está aqui, deixou o seu marido em casa, deixou os seus filhos em casa, ou com alguém ficou responsável por eles. Então, nesse momento, é você. Esquece a irmã que está do seu lado. Não deixa ela interferir na sua decisão. Não deixa ela interferir naquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Não deixa ela te roubar. Não deixa ela interferir e ninguém, nem nada interferir naquilo que o Senhor irá fazer, naquilo que o Senhor já tem feito desde ontem. Mas hoje, especificamente, você vai encontrar o que estava perdido dentro de você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas 15. Interessante que, antes de lermos esse texto, Lucas 15, 8, a parábola da moeda perdida. Antes de nós falarmos sobre esse texto, Jesus estava falando em parábolas, contando para os seus discípulos algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus fala, daqui na parábola, ele fala sobre ovelhas, ele fala sobre perda, ele fala sobre retorno, ele fala sobre se encontrar. E a primeira parábola que Jesus fala, ele fala sobre a ovelha perdida. Interessante que a ovelha estava no rebanho, Jesus é o pastor, e aí essa ovelha se perde. Eram 100 ovelhas, a Bíblia fala, e uma das ovelhas se perdeu. E o pastor de ovelhas foi atrás daquela ovelha. Presta atenção, o primeiro caso. Jesus conta. Neste caso, essa ovelha se perdeu e o pastor foi atrás desta ovelha. O pastor, aqui na palavra, ele ficava na porta guardando as ovelhas. Ele trazia provisão, ele cuidava das ovelhas. Então, ele não se contentou em perder uma, ele foi atrás, como sacerdote, como pastor. Na segunda parábola, ele vem falando sobre a moeda perdida, depois nós voltamos para ela. Depois ele vem e fala sobre a parábola do filho perdido. É a parábola do filho pródigo. Neste caso, o filho pródigo foi embora de casa, pediu para o seu pai a sua herança, e o pai deu tudo que lhe pertencia, tudo aquilo que ele tinha por direito, o pai entregou para ele. E aí ele foi embora de casa, foi viver a vida dele. Neste caso, o filho pródigo curtiu e viveu o que ele queria. Até o momento em que ele precisou, o dinheiro tinha acabado, os amigos tinham ido embora, e ele estava completamente só, não tinha ninguém. E aí, neste caso, como foi ele que saiu de casa, como foi ele que pediu, como foi ele que foi embora de casa, virando as costas para o seu pai, virando as costas para a sua família, virando as costas para aquilo que Deus tinha dado para ele, mas ele queria o que era excelente, não se importava com ninguém, não se importava com nada, simplesmente pegou suas coisas e deu no pé. Quando ele está lá no meio, que ele percebe que o que ele tinha perdido, ele se arrepende e volta para casa. Detalhe, neste caso, o pai nunca foi atrás do seu filho, embora ele soubesse que ele iria voltar. Havia uma convicção tão forte no coração desse pai, que ele sabia que o seu filho ia voltar, mas ele nunca foi atrás. Ele tinha riquezas, ele tinha poder aquisitivo bom, mas ele nunca pagou ninguém para ir atrás do seu filho. Ele ficou em casa esperando o seu filho voltar. Esse é o nosso Deus, que hoje nos dá a oportunidade de voltar para a casa do Pai. Se é uma ovelha que se arrepende, se é uma ovelha que se converte, há festa nos céus. Então, uma ovelha é muito importante para o pastor, do pastor supremo. Talvez você não valorize muito
a pessoa que está na sua célula. Talvez você não valorize muito a irmã que está do seu lado. Talvez você se acha mais bonita que ela, com mais recurso que ela. Mas Jesus se importa tanto, que quando ela se converteu, houve festa nos céus. Quando você se converteu, houve festas nos céus. E Deus não faz festa, a Bíblia não fala que faz festa porque a multidão se arrependeu. Por causa de uma ovelha, por causa de um filho arrependido, há festas nos céus. Foi o que aconteceu com a volta do filho pródigo. Houve uma grande festa por causa do retorno. É assim que o nosso Deus nos vê e nos ama. Ele sempre nos dá oportunidade. E nesta manhã, Ele quer que nós venhamos encontrar dentro de nós, em que lugar nós estamos. Se nós estamos no lugar da ovelha perdida, se nós estamos no lugar do filho pródigo, mas hoje é dia de você se autoavaliar e você voltar para o início. Amém? Agora vamos ler a nossa parábola. A parábola da moeda perdida. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma parábola que está falando do arrependimento de um pecador, de uma festa que há nos céus por causa de um pecador. Então, minha amada, um pecador é muito precioso para Deus. Nós somos pecadores e mesmo assim Ele não deixou de nos amar. Ele nos amou e nos resgatou. Então, toda vez que você olhar para o seu vizinho, não importa quem ele seja, não importa, mesmo que você não consiga abraçá-lo, mas no mundo espiritual você pode abraçá-lo diante do altar. Você pode colocar diante de Deus a vida dele. Não importa o abismo, não importa a profundidade. A Bíblia diz que para Deus não há impossível. Tem momentos em que eu paro para orar por uma determinada situação e eu falo: meu Deus, eu não sei nem como orar. Não sei o que pedir. O abismo é tão profundo que eu não sei o que pedir. Mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor está vendo a pessoa, o Senhor conhece o seu interior, o Senhor sabe exatamente o abismo que ela está, porque a tua palavra diz que ninguém se esconde de ti. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então essa pessoa é alcançada pelo Senhor através do teu olhar. Então, Pai, há um intercessor aqui por essa pessoa. Tira ela de lá. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor irá fazer aquilo que te apraz. Amém, queridas? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer e agir dessa forma. Vamos procurar entender o que está perdido para que possamos colocar um alinhamento que está dentro de nós com a vontade de Deus. Aquilo que não foi o mundo que colocou dentro de você, aquilo que você deixou ou se permitiu entrar dentro de você, e que Deus fica querendo fazer para te tratar, te trazer de volta, ou te curar, mas você nunca, Deus fica tentando, mas você não quer. Se você não quiser, Deus não vai fazer, porque a pessoa principal da história é você, nesse sentido. Deus irá fazer, Deus é o principal em todas as coisas. Mas em relação a decisões, é você que tem que tomar, não é Ele. Todas as decisões que nós que precisamos tomar. É claro que o Espírito Santo nos ajuda, é claro que o Espírito Santo nos conduz, é claro que o Espírito Santo nos direciona até aonde nós permitimos que Ele vá. Se nós falarmos: Espírito Santo, muito obrigada, valeu, bacana, legal. Ontem eu assisti uma peça muito legal, mexeu muito comigo naquele momento, fiquei muito emotiva, foi tudo muito emocional. Me emocionei bastante, foi tudo muito bacana. Aí é que está, queridas. Eu fiquei um determinado tempo, não muito longe, não tão distante, também não tão recente, mas eu entrei um pouco em crise com Deus. Isso acontece.
É todos nós temos nossos momentos de crise. E eu comecei a perguntar para o Senhor, falei, Senhor, diante de tudo que eu já vivi, o assunto era eu, diante de tudo que eu já vivi com o Senhor, diante de todas as coisas, experiências sobrenaturais, Senhor, de viver, de ser instrumento, Senhor, isso era emoção ou era o agir de Deus? Eu não sei se você já teve essa crise. Senhor, alguma vez eu agi por emoção? Alguma vez no momento de adoração, eu entreguei a adoração ao Senhor, porque era do meu coração, ardia no meu coração a adoração, ou eu apenas me emocionei, porque o instrumento era legal, era bacana, porque as vozes eram legal? Foi isso, Senhor. Senhor, alguma vez eu entrei em uma sala de libertação para ser instrumento nas tuas mãos, e eu não cumpri, era a emoção que fez, não foi o Senhor. E eu chorei muito na presença de Deus, muito, fazendo essas perguntas para Ele. E a resposta não veio um dia só não, minhas amadas. A resposta demorou. Eu tive que passar por alguns desertos durante esse tempo, para poder eu perceber que realmente era amor e não emoção. Deus sabe o quanto fui tratada durante uma viagem que eu fiz. A última viagem que eu fiz, depois meu marido foi se encontrar comigo, pastor Rogério, a Rose, o pastor Willi e família. Mas antes eu fui sozinha. E lá Deus me levou para minhas raízes. Que momento difícil. Que noites de choro. Que noites sem dormir. Que noites de oração. Que noites de guerra. Foram uns 8 dias, 10 dias. E ali eu entendi que não era emoção, mas era a presença de Deus. Era o poder de Deus se manifestando. Era Deus trabalhando. Quando eu voltei para minha casa, eu tive uma experiência com Deus. Numa determinada madrugada, eu me levantei e eu fui orar. Perdi o sono, falei, não vou voltar para a cama não. Fui para a minha sala e comecei a orar. E ali eu chorei muito na presença de Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, por favor, me concede o privilégio de ser instrumento nas tuas mãos. Por favor, Senhor. Eu não quero duvidar, ter dúvida nenhuma, porque a glória nunca vai ser minha, a glória sempre vai ser sua, a glória nunca é nossa, a glória é sempre do Senhor. É o Senhor que faz, o Senhor usa pessoas imperfeitas para ministrar o coração de pessoas imperfeitas. Deus transforma aquele que é imperfeito naquilo que é perfeito por causa do amor de Jesus. Nós não fomos alcançadas porque nós somos perfeitas. A mulher não é alcançada porque ela é uma boa filha, porque ela casou virgem. Ela não tem um casamento abençoado porque ela era pura. Ela não tem uma mãe e um pai abençoado porque ela merece. Não, é tudo graça. É tudo graça e bondade de Deus. Você deve estar se perguntando, pastora, eu não tive nada disso. Meus pais eram terríveis. Aí, decidi sair de casa, arrumei um homem, casei, aí complicou mais. Aí ficou pior. Me casei com alguém que era pior do que o meu pai. Você já parou para pensar se você não é igual à sua mãe? Ou omissa, ou submissa demais? A submissão não tem a ver com apanhar, ser espancada, sem tomar atitude. Submissão não quer dizer que você vai passar fome e nunca vai fazer nenhum pano de prato para ajudar no orçamento. Ser submissa não quer dizer que você tem todos os dias que lavar os pés do seu marido, beijá-lo, com o coração amargurado, cheio de raiva, de rancor, de ódio, de raízes, que você permitiu que ele plantasse. Tudo quando começa pela primeira vez, começa com descaso ou coisa pequena. Mas se vira rotina, vai virando uma grande tempestade ou uma situação muito grave. Quando nós sentimos que não está bem, nós precisamos quebrar ou romper na primeira vez. Não gostei. Mas não sei o quê. Não gostei. Gostaria
que você não repetisse mais isso comigo, não me tratasse mais assim. Ameaçou de repetir de novo a mesma coisa. Pera lá, nós já conversamos sobre isso, e eu não quero voltar nesse assunto novamente. Ah, pastora, mas não é fácil assim não, eu sei que não é, mas quem disse que era fácil? Essa mulher tinha, a Bíblia fala, que ela tinha mais de uma moeda, ela não tinha uma só. Ela tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda. E eu imagino que, na hora que ela perdeu, ela poderia ter tido algumas atitudes que talvez eu e você teríamos. A primeira atitude que ela teve foi de procurar porque estava incomodada. De repente, eu até pensasse, vou procurar nada, eu tenho 9, para que eu vou procurar uma única moeda que perdeu-se? Não vou não, imagina, vai me dar muito trabalho, eu não vou procurar nada disso não, eu vou curtir as minhas 9 moedas e tudo bem. Ou ela poderia ter falado, ganhei trabalhando, vou trabalhar mais um ano, e eu guardo outra moeda, é o meu salário, eu vou guardar essa moeda, por mais um ano de trabalho, não tem problema. Só que voltar um ano inteiro para trabalhar custava. Eu acho que dava mais trabalho do que procurar moeda. Mas muitas vezes a gente pensa assim, é algo tão simples, que você fala, eu prefiro arrumar de outra forma. E aí, vai acontecer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabe? É tão simples o que aconteceu comigo, mas imagina, foi só uma cara feia. Imagina, foi só uma atitude grosseira. Imagina. E aí essa atitude grosseira vai durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não estou falando para você se revoltar com nada nem com ninguém, mas eu estou falando para você assumir uma postura de mulher de Deus. Ou você decide pagar o preço, ou você decide caminhar verdadeiramente num evangelho firme e inabalável em Cristo Jesus. Porque para mim essa é a atitude de toda mulher, de todo cristão, é tomar uma atitude diante de Deus, a pagar o preço. É mais difícil você voltar ao início, procurar, achar, do que você simplesmente largar, abandonar e deixar a vida levar. Talvez deixar a vida levar é mais fácil, no momento. No momento. Todos nós sabemos que a nossa vida, ela é de ciclos, né? De estações. E em cada estação, há a sua colheita. Nós plantamos e nós vamos colhendo. Na minha vida, houve as minhas estações, né, chegando até aqui, de casar, de ter filhos, de criar os filhos, horas muito amorosa, hora muito nervosa, hora muito, de muita vara, hora de muito colo, de muito choro, de muito abraço, de muito beijo. Essa estação passou. Os filhos casaram, foram embora de casa, e graças a Deus por isso, encontraram homens e mulheres de Deus. Eu ia falar mulher, né? Eu só tenho um filho, pelo amor de Deus. Homens e mulher de Deus. Fomos muito abençoados. Tem momentos que a gente ora em casa junto, a gente fala, Deus, que diremos, pois? Obrigada, obrigada, obrigada. Há gratidão no meu coração. Quando você tem algo que Deus te agradou, agradece a Ele. Quando Ele te abençoou, repito, não é porque você é bonitinha ou você é perfeitinha, é porque Ele te ama. E quando você ganha um presente de alguém, você tem que agradecer. E por que não agradecer ao seu pai por tudo que Ele tem te dado? Por que não? Será que Ele nunca te deu nada? Será que você nunca parou para ver, ou avaliar, ou analisar aquilo que Deus tem te dado? Você está respirando por quê? O seu coração bate forte por quê? Porque Ele te deu
a vida. Ah, pastora, foi tudo tão lindo ontem à noite. Aquela passagem, aquela encenação, não, como eu falei, era representação, mas representação de uma palavra viva. Mas hoje eu já estou me sentindo vazia de novo. Não é dessa forma que Deus quer que você haja. Por isso é que você tem que se avaliar durante todo o tempo, nesta manhã, em nome de Jesus. E aí, queridas, nós vemos o exemplo do filho pródigo, já falei. Para que você seja transformado, ou para que muitas vezes a gente venha perceber o que nós perdemos, ou valorizar aquilo que temos, ou de repente, valorizar ou buscar aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos ansiosas para ter, nós precisamos lembrar daquilo que Deus nos prometeu. Quando Deus nos criou, quando Ele nos fez, tinha um propósito. E eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu me achar. Efésios 1, versículo 4, e depois nós vamos pular para o 11. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Depois o 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, Deus nos criou com um propósito para fazermos a sua vontade. Amém? E quando nós olhamos para cá, a Bíblia, nós começamos a ver ou entendemos, quando nós pedimos a Deus para que os nossos olhos se abram para aquilo que está oculto dentro da palavra, quando nós pedimos a Deus para abrir o nosso entendimento, para que possamos enxergar o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos falar, nós deparamos com situações que nos confrontam. É interessante que muitas vezes nós vamos para os lugares e não queremos ser confrontadas, ou não queremos ser afrontadas. Até nisso, Deus permite para nos tratar. Deus permite algumas vezes que você seja confrontada, ou que você seja afrontada. E se você se sair bem, beleza. Se você conseguir engolir, ir embora, beleza. Mas se aquilo ficar remoendo dentro de você, você não foi tratada. Você apenas engoliu o momento, a situação, mas você não está tratada. Ainda está aí dentro de você e precisa ser tratado. Amém? Quem está comigo nessa manhã, querida? Amém? Presta atenção. Eu sei que tem muitas vezes em que eu subo no altar para ministrar, e tem pessoas que não gostam, mas eu não ligo, porque tem vários tipos nós somos vários pastores, e nenhum de nós agrada a todos, assim como Jesus não agradou, Assim como Jesus não agradou. Pastora, mas a senhora está sempre falando de cura e de libertação? Sim, porque eu sei o que uma porta aberta pode causar na vida de uma pessoa. Eu sei o que uma ferida não tratada pode causar na vida de uma pessoa. E não é só na vida dela, é da sua descendência, é daqueles que estão perto, é daqueles que são envolvidos. Uma mulher não tratada, ela destrói o marido, ela destrói os filhos, os pais, todo mundo é culpado, tudo em sua volta é culpado, ela nunca é. Sou sempre a vítima. Por que fizeram isso comigo? Mas eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Não, mas eu sou assim por causa disso, disso e disso. Todos nós, se formos procurar nos defender, nós vamos sempre jogar a culpa dos nossos pecados, das nossas frustrações, das nossas tristezas, das decepções, das faltas de decisões que precisavam ser tomadas e não foi tomada, das decisões erradas que não era para ser tomada, mas tomamos. Sempre vamos jogar a culpa nos outros. Mas deixa eu falar algo para você. Errar
faz parte da vida. Tentar de novo faz parte. Mas desistir da caminhada por causa de uma dificuldade, aí não faz parte, aí é triste. O se levantar, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós estamos sujeitos todos os dias. Mas eu não posso permanecer caída, estatalada no chão, porque eu levei um tombo. Eu preciso me levantar. Não importa como foi as feridas que me causaram. Eu posso estar com o joelho ralado, eu posso estar com a testa, eu posso estar toda quebrada. Mas se eu respiro e eu tenho força, e eu tenho esperança, eu me levanto. Porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu sei que quem tem me fortalecido é o meu Deus, eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir andar, não importa o tombo que eu levei, não importa o que me fizeram, me feriram, eu me levanto e eu prossigo para o alvo, porque é o que está preparado para mim, aleluia, glória a Deus, o que está preparado para mim é eterno. E eu não sou daquele que vive pelo que vê, mas eu sou daquele que crê no invisível, que crê no impossível, que crê, eu vou me fortalecer, eu vou me levantar, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu preciso, do que aquilo que eu busco. É muito mais. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, e essa mulher, eu fiquei avaliando, dei algumas pesquisadas. Nas casas que eram feitas, né, eu acho que, não sei se até hoje lá em Israel, do mesmo jeito, não eram grandes, os quartos, eles não tinham janelas arejadas como nossas casas, né? Eu acho que era só uma janela pequenininha, onde não tinha muita luz, não entrava muita luz. E aquela mulher, e o piso, né? De repente, era casas de pedras, os pisos também não era bonitinho igual ao nosso, era escuro, era de pedra. Mas a atitude daquela mulher de procurar a sua dracma fez com que ela tivesse primeira coisa que ela fez, ela acendeu a sua lamparina, ela acendeu a luz. Como nós vimos ontem, o que é estar com a lamparina acesa? É o óleo do? Alguém sabe? Que mantém uma lamparina acesa do cristão? O que é? Gente, eu não ouvi. Como? Óleo do Espírito Santo. Ela acendeu a lamparina no meio das trevas para procurar aquilo que era precioso para ela. E eu acredito que ela deva ter se ajoelhado, porque a Bíblia fala que ela varreu. E quando você está procurando alguma coisa, você olha em todos os lugares. Eu sou assim. Meu marido não é muito assim, não. Será que é só eu que é assim? É só lá em casa que o homem nunca acha nada? Oh, meu Deus. Eu dou risada, que às vezes a Aline fala do William, que ele chega em casa assim. A gente já presenciou. Aline, cadê minha chave? Aline, cadê a chave? Cadê a chave? Aí ele faz assim. Põe a mão no bolso, a chave está lá. O Milton, Ceicinha, onde você escondeu? Eu falei, eu escondi? Eu não. Olha direito. Às vezes, né, eu falo para ele, é culpa da Gisele, não é minha não. Queridos, então assim, mas a gente não. Mulher gosta de detalhes. Mulher procura em detalhes. E eu creio que ela acendeu a lamparina e ela se ajoelhou para passar a vassoura debaixo da cama. E a moeda daquela época, ela não brilhava igual a nossa. Se você acende a lamparina e perdeu R$1, né? R$1 dá para você ver o brilho dela. Nem todas, né, brilham. A não ser quando é R$1 novinho, assim, até você enxerga. E ela acendeu e ela varreu. Ela varreu com cuidado.
ela teve todo o cuidado para procurar aquilo que lhe era precioso. Nós só procuramos aquilo que tem valor para nós. Seja valor emocional ou seja valor financeiro. Eu não sei qual era o valor que essa moeda tinha para essa mulher. Poderia ser só financeiro, poderia ser honra, poderia ser algo em que ela estivesse guardando para um casamento, não sei, para presentear alguém, mas ela tinha, e ela valorizava. E aí, quando ela acha aquela moeda, ela sai na rua e chama os seus amigos, os vizinhos, para vir comemorar com ela. Outra coisa que chamou minha atenção, ela morava ou ela estava só. Nos faz entender ou perceber dentro desse contexto que ela era uma pessoa que vivia só. Porque se ela tivesse família e tivesse unidade com a sua família, tivesse relacionamento com a sua família, ela tinha chamado a família dela para comemorar e celebrar com ela. Mas ela chamou vizinhos e amigos. Quantas vezes, por causa de atitude impensada, nós afastamos as pessoas que nós amamos, ou nós nos afastamos deles. Nenhum de nós acerta em tudo. Como eu disse, nenhum de nós é perfeito, bonzinho o tempo inteiro. Horas eu sou legal, horas eu sou chata, horas eu sou insuportável. Que eu vou e falo assim, eita Conceição, quem é essa? Você está insuportável hoje, neguinha. Uau! Agora ficou mais fácil, porque só está eu e o Milton, então um dia que eu estou insuportável, ele está na igreja mesmo, eu me suporto eu mesma lá sozinha. Não me suporto sozinha não sou boba nem nada, eu vou para os pés do Espírito Santo e ele me aguenta. Eu vou aos pés do Senhor e o Senhor me aguenta. Eu vou lá e falo, Senhor, olha aqui, eu estou muito chata. Ai, eu não gosto de estar assim não, o que está acontecendo comigo? É hormônio? Já vou logo atrás, é hormônio? Sabe, a gente precisa sondar os nossos corações para saber o porquê. Às vezes nem tem razão, gente, não tem, você não dormiu bem. Né? Às vezes é a bendita da menopausa, às vezes é uma gravidez que você nem sabe que está grávida, você fica enjoada com tudo, depois quando vai descobrir, está grávida. É o dia a dia, é um dia sufocante de trabalho, sabe? É um metrô lotado, é vir para casa, tá tudo bem, mas todos os dias a mesma coisa, você precisa de ajuda, e de ajuda poderosa. Você precisa ser tratada. E antes que o mal aumente, corre para os pés do Senhor e deixa Ele te ouvir. Rasga o coração e fala tudo para Ele. Fala tudo, não deixa passar não. Não deixa passar não. Lembre-se, você é preciosa para Deus. Muito preciosa. E nós devemos nos examinar todos os dias. E eu não sei, dentro desse exame que você está fazendo, esse autoexame, se você perdeu o desejo ou o prazer de orar. Se você perdeu o prazer ou o desejo de vir na casa do Senhor. Se você perdeu o desejo de falar com Deus, de ter relacionamento com pessoas, eu não sei. Eu não sei onde foi que você perdeu. Não sei aonde é que está escondido dentro de você algo que te afasta de pessoas, que te afasta de Deus, que não te traz nenhum prazer, que não te traz nenhuma alegria. Aí de repente você pode falar, pastora, a senhora não sabe a minha vida. Eu não consigo me enxergar como a senhora me enxerga. Pastora, a senhora olha para mim, o meu líder olha, meu pastor, minha família, meus amigos olham para mim e falam para mim, você tem um talento extraordinário. Você é bonita, você é linda, você tem uma beleza que eu não consigo explicar, mas você é linda. E aí você fala, eu não consigo ver como as pessoas me veem.
nós precisamos nos avaliarmos, saber se há orfandade dentro de nós. O filho pródigo não era órfão, ele tinha pai, mas ele virou as costas para o seu pai. Talvez você é órfão por decisão sua. E aí você perdeu todo o prazer, virou as costas para o pai, perdeu todo o prazer de vir na casa do pai. Vem às vezes por tabela, por religião, por obrigação, porque está na escala. Infelizmente a gente vê acontecer muito isso. Pessoas vêm na igreja só porque está na escala, depois ela some, só volta outra vez que está na escala. Ah, pastora, mas não deu não, eu estava muito ocupada, não interessa, não é para mim que você tem que dar satisfação. Se você não tem prazer de vir na casa de Deus, adorar a Deus, meu amado, não vai ser palavra minha que vai mudar. É o Espírito Santo que tem que te mudar, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Entra no seu quarto e fala para Ele, ou nesta manhã, abre o seu coração para Ele e fala isso para Ele. Sabe, talvez o fogo que estava dentro de você se apagou. Ele pode ter se apagado, mas ele não foi totalmente destruído. O fogo apagado, ele pode ser aceso novamente. A chama apagada, ela pode ser acesa novamente. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Você pode estar frio, sua chama pode estar apagada, mas nessa manhã você pode voltar a acendê-la. Nesta manhã você pode acender a chama, e ela vinha queimar até mais do que ela queimava. Até mais do que era, essa chama pode ser acesa na sua vida. Depende de você. Lembra quando eu falei que tem momentos, tem coisas que não é Deus que vai fazer, porque Ele tenta, mas você não deixa? É você mesmo que tem que fazer, é você mesma que tem que tomar a decisão, é você mesma que tem que dar o passo, e não o Espírito Santo. Ele está para te ajudar, mas a escolha, a decisão é sua. Ele te ajuda, Ele te auxilia, mas a decisão é sua. Quando Moisés estava lá na casa de Faraó, no bem bom, bem tratado, tinha tudo do melhor, afinal de contas ele foi criado na casa de Faraó. E ele teve que sair fugido de lá, porque ele foi agir na força do braço dele, ele foi fazer justiça, foi fazer algo que aparentemente era bom, era uma defesa, né? Foi defender o povo, que ele sabia que ele fazia parte, mas não era daquela forma que Deus queria que ele agisse. Ele era imaturo. E por causa dessa atitude, ele teve que ir para o deserto fugido. Largou tudo que ele tinha e ele fugiu. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem fugido para não ser tratada. Quando Moisés chega lá no deserto, ele simplesmente se isola de tudo e de todos. Ele casa, fica cuidando de ovelhas, ele fica ajudando o seu sogro. É muito mais fácil ficar no mato, cuidando de bicho do que de gente. Isso é verdade. Eu confesso que tem horas que a gente fala, meu Deus, eu falo para o meu marido sempre, se no mato não tivesse cobra, eu só morava no mato. Mas o problema é que está cheio de inimigas minhas lá. Eu não gosto não vou morar no mato por causa das cobras. Aí ele disse, sim, mas isso é fácil. A gente coloca uns animais lá que come cobra, não chega perto. Falei, tá, e eu acredito que o animal vai comer antes dela me morder. Tá bom, acredito muito nisso. Entende? É muito mais fácil você se isolar do que cuidar de vidas. Só que tudo bem, a vida vai passar, você se isolou, beleza, bacana. Pode até ser crente, convertido, vai morrer e vai para o céu, e aí? Eu quero ganhar galardão. Eu quero agradar o coração do meu pai. Eu quero que o meu pai sinta prazer. Eu quero que o meu pai se alegre em me ver. Em todo lugar que eu esteja. Eu quero ser reconhecida como uma mulher de Deus. Eu não quero ser reconhecida por bens. Eu não quero ser reconhecida pela beleza externa. Eu não quero ser reconhecida pelos filhos. Eu não quero ser reconhecida pelos talentos do meu marido. Eu quero ser reconhecida
por mim, por causa da minha postura, por causa da minha personalidade, pelo que eu sou, pelo quem eu sou. Isso sim me dá prazer. Amém? Eu sou alguém, eu existo. Eu penso, né? Eu penso, então eu existo. Entende, queridas? Nós precisamos nos valorizar. Mas para você valorizar, você tem que ter atitudes. Tenha a postura de uma mulher de Deus dentro de casa. Para de gritar com seus filhos. Para de quebrar as coisas dentro de casa. Para de viver espancando seus filhos porque está com raiva do marido. Está com raiva do seu chefe. Para de pegar o olerite do pagamento lá que Deus te deu, do trabalho que Deus te deu, olhar e falar assim, nossa, eu aguento aquele miserável todo mês e só isso que eu ganho. Você tem liberdade de sair de lá e procurar emprego em outro lugar. Por que você amaldiçoou o homem? Principalmente se você orou pela porta, hein? Principalmente. Você orou pela porta de emprego, Deus te abriu a porta, te abençoou com a porta, e você chega lá e fica reclamando, amaldiçoando a empresa que te paga o salário todo mês, amaldiçoando o seu patrão. Sabe por que não está rendendo o seu salário? Porque você amaldiçoa o seu patrão. Você amaldiçoa aquele que abriu a porta. Porque os bens que vêm para você, o recurso, seja pouco ou muito, não é o seu patrão que te dá não, querida. Foi Deus que abriu a porta para você. Se está pouco, vai orar. Dá dízimo, oferta. Princípio da prosperidade, obediência. Obedece. Se o horário de trabalho é das 6 da manhã até as 5 da tarde, obedece. Larga o celular de lado. O seu horário de trabalho não é horário de comercial. A não ser que você use o celular para trabalhar. A não ser que você use o celular para algo muito importante ou muito extremo. Mas o horário de trabalho é para você produzir. É para render, é para fazer a empresa crescer. Mesmo que você ganhe pouco, foi esse o propósito. E a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Principalmente, se você orou, colocou a célula para orar, colocou o intercessor, colocou o pastor para orar, e abriu a porta e você foi para lá, foi porque Deus abriu. Então tem algo que Deus está tratando com você. Se é R$1.000 que você ganha, aprenda a viver com R$1.000. Quase impossível. Por isso que eu digo, precisa de muita oração, muita dependência de Deus. Mas Ele é fiel, você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu sei que tem pessoas que tem vezes que não tem condições de vir para a igreja, porque não tem dinheiro da condução. Está assim, ó. Mas de repente aparece alguém, alguma coisa acontece onde a pessoa vem e se senta na igreja e ouve a palavra de Deus. Por quê? Dependência do Senhor, não daquilo que ela tem, mas daquele que ela crê. Aquele que ela crê. Quando Moisés entendeu, aprendeu, que ele foi levado ali para o deserto, porque Deus conduziu ele lá. Ai, meu camarada, se você não quer aprender da forma, né, legal, bacana, tranquila, você vai aprender da forma mais doída. Volta, agora você está preparado, volta lá. E traz o meu povo. Resgata o meu povo. Liberta o meu povo. Oxe, mas eu fugi de lá com medo de ser preso, com medo de ser morto. Eu vou voltar lá agora, para mim chegar lá e salvar, libertar o povo. Olha para mim. Não, o senhor só pode estar brincando. Só pode estar brincando. O dia que fala, olhar para mim, me ver lá, ele vai falar, quem é? Mata esse homem. Some na minha presença. Deus falou, não, você vai lá e você vai conversar com ele. Conversa? Não tem conversa não. Eu fui defender um só. Que eu vi sendo maltratado lá,
E de repente, matei. Sempre assim, matei ele. Espanquei. E aí depois, pensei que ninguém estava vendo. Não é que tinha uns miseráveis lá que estavam vendo? E por causa disso, eles me acusaram. Mas eles tinham razão na acusação? Tinha. Ele tinha matado a mesma pessoa. Eu tive que fugir. Eu tive que fugir e vim para cá por isso. Será que o senhor não viu isso? Será que o senhor não lembra disso, não? Deus falou, eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Mas eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou gago. Eu não acho que era impedimento, porque eu acredito, pelo que eu imagino, Moisés adquiriu essa gagueira depois, por causa do emocional. Eu acredito, não sei. Pode ter sido. Porque antes ele morava na casa de Faraó e se comunicava bem. Como é que agora ele estava com medo de falar? Porque ele era gago, não tinha eloquência, não tinha palavra bonita para falar com o Faraó. Deus falou, não tem problema não. Leva o teu irmão. Teu irmão fala bem. Leva ele vai falar. Não sabia realmente. Na verdade, Moisés não queria ir. Você já se sentiu assim alguma vez? Quando Deus manda você fazer alguma coisa, você fala, não vou não. Imagina, quem sou eu para falar? Eu? Não vou não. Pessoa tem estudo, imagina. Pessoa tem muita condição, não vou não. Deus fala, mas é você que eu quero. Senhor, mas eu não sei o que eu vou falar, mas é você. Só abra a boca, que vai ser colocada aí dentro, é eu que vou pôr. É eu que vou colocar aí dentro. Foi assim que Deus fez com Moisés, e ele foi. O filho pródigo, para descobrir que ele tinha um pai que o amava. E esse pai amava tanto, tanto, tanto esse filho, que deixou ele se perder, ir embora de casa, e passar por tudo que ele passou, para aprender o verdadeiro significado e sentido do amor. Foi necessário que ele fosse lá comer as bolotas dos porcos, para ele valorizar o banquete que tinha na casa do pai. E é interessante que quando ele volta humilde. Ele sabia que ele não tinha mais direito a nada. Não tinha, porque era isso que tinha sido incutido na cabeça dele. Não tem mais direito a nada, porque toda a herança ele já tinha pego e tinha levado com ele. Mas para o pai, tem sempre um lugar de aconchego. Nos braços do pai, tem sempre uma herança